Bom dia. Como é bom estarmos reunidos em comunidade, em culto, onde aqui chegamos e estamos para ouvir Sua palavra e a Sua vontade em nossa vida e também na vida desta comunidade. Quero acolhê-los com as palavras bíblicas que nós encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Com estas palavras, sejam todos bem-vindos e bem-vindos à casa do Senhor. Também de forma especial quero acolher os nossos visitantes que também aqui estão em nosso culto. Também acolher as pessoas que estão no conforto de sua casa e ali também estão assistindo a este culto. Que todos então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui como comunidade, onde celebremos presencialmente, mas também de forma virtual. Que todos possam se alegrar com o nosso bondoso Deus. E assim queremos louvar cantando a Ele, Maranata.
porque o próprio Deus nos chama, nos convida a estarmos reunidos e reunidas neste dia para celebrar culto. Por isso nos reunimos em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como comunidade, nós também nos reunimos em torno da palavra de Deus para também confessarmos os nossos pecados. Assim como estamos, convido assim para confessá-los. Obrigada, Deus bondoso, porque Tu és um Deus de amor e misericórdia. Obrigada por sempre ouvir as nossas orações e atender os nossos pedidos. Assim, Pai de amor, apresentamos a Ti nossas fraquezas, onde confessamos nossas limitações. Pai querido, Tu nos conheces e sabes como até aqui chegamos. Grande é o Teu amor por nós. Ajuda-nos a reconhecer que necessitamos de Ti, também do Teu perdão, o perdão dos nossos pecados. Fala conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Pecamos assim em palavras que tão facilmente saem dos nossos lábios, pensamentos que fogem da Tua vontade, atitudes que nem sempre com elas Te honramos. Permita-nos, Senhor, que Teu Santo Espírito venha sobre nós com a Tua paz e graça, trazendo arrependimento e transformação necessária para uma vida coerente com a Tua palavra. Isso te pedimos em nome de Jesus, quando juntos cantamos: Tem misericórdia de mim. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. A esse Deus que nos perdoa, que nos ama incondicionalmente, queremos louvar, celebrar e cantar. Celebrai com júbilos ao Senhor. Senhor é bom.
agradecemos pelas inúmeras bênçãos que dia a dia o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, proteção e provisão. Obrigado, inclusive, pelas dificuldades, porque cremos que elas, mediante a fé, se transformam em bênção. Abençoa-nos também, Senhor, com a tua palavra. Abre, Senhor, nossos corações e mentes para também ouvirmos a tua palavra, mas que não possamos apenas ouvi-la, mas sim refletirmos e colocar ela em prática, conforme a tua vontade, Senhor, para que através da tua palavra nossa fé seja fortalecida. Em nome de Cristo, que assim oramos. Amém. Estimada comunidade, estamos ainda vivendo um tempo perturbado, um tempo por vezes difícil ainda em virtude da Covid-19. Para alguns, acontece de uma maneira, para outras pessoas, de outra maneira. Uns saram e outros partem para o Senhor. Mas o que será que Deus quer nos mostrar neste período qual ainda estamos vivenciando? Talvez neste período onde por vezes ficamos em isolamento, Deus quer nos mostrar e mostrar para toda a humanidade o que de fato importa para a nossa vida, que é o sopro da vida que Ele mesmo nos deu, a nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, mas principalmente a nossa fé que nos une ao nosso Deus e que nos salvará de todo mal. E o que nós podemos pedir hoje é simplesmente a cura para todas as pessoas, que seja assim descoberto mais vacinas e que elas possam chegar a todos o quanto antes. E que Deus assim também possa consolar o coração dos familiares daqueles que perderam seus entes queridos. Pois a partir desse período de pandemia, aprendemos muito, onde todos carecemos do amor salvífico de Deus, independente de raças, credo, costumes e religiões. E talvez essa seja também uma oportunidade que temos em unirmos conhecimento, ideias e também ajudarmos uns aos outros, de sermos todos irmãos. Confiemos, portanto, que todos nós, povos, aceitemos o que Jesus ensinou sobre o mundo tão diferente, mas que Ele nos ensinou o que é amar. Conforme nós encontramos em Isaías, capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Em preparação a esta palavra de Deus, quero convidar, então, para juntos cantarmos Vede que grande amor. Amor
previsto para este dia, há uma preocupação: a vida. Pois ao lado da vida está a morte. E a proximidade da morte com o povo ou com pessoas doentes ou famintas está a ação humana e de Deus em favor da continuidade da vida. Onde o texto do Evangelho nos fala justamente da fé que restaura a vida de muitas pessoas, mesmo em meio a sofrimento. Convido assim a ouvirmos o Evangelho de Nosso Senhor, segundo o evangelista Marcos, em seu capítulo 5, versículos 21 a 43. Em respeito a este Evangelho, convido aqueles que podem a colocarem-se de pé. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse essa notícia da cura, e mandou que dessem comida à menina. Felizes todos aqueles que ouvem a sua palavra, aguardam, mas a praticam de coração. Aleluia.
qual por vezes precisamos realizar e que achamos difícil de fazer. Qual seria essa tarefa para vocês? Que tarefa, atividade ou situação que talvez vocês achariam difícil de realizar? Se vocês me perguntassem qual é a tarefa que eu considero a mais difícil no trabalho pastoral, eu responderia sem vacilar: fazer o sepultamento de uma criança ou até mesmo de um jovem. Pois essa é uma tarefa difícil, a qual eu considero a mais difícil em meu trabalho. Situação como essa, a qual eu já tive que passar. Isso ainda lá no meu estágio curricular no Hospital Moinhos de Vento, onde no meu primeiro plantão, onde eu estava sozinha, sem orientação do meu mentor ou até mesmo da equipe pastoral, estava sentada na sala pastoral e de repente ouço o telefone tocar. Era da equipe de enfermagem da CTI pediátrica, solicitando ali a minha presença, pois uma menina recém-nascida estava lá, à beira de sua morte, a qual ainda respirava por aparelhos, mas não tinha nenhuma chance de sobreviver, pois passou por um momento do parto, teve complicações então assim no parto. Chegando lá, naquele momento, olhei para a menina, a qual ainda estava respirando, mas por aparelhos. Orei para Deus para que Ele pudesse estar comigo também no momento em que os pais chegariam, para dar forças também para este momento de despedida. Sei que para mim foi difícil, mas sei que para estes pais foi muito mais difícil, pois esses estavam esperando a sua filha chegar e com ela então viver em família. E momentos assim sempre marcam a nossa caminhada. E o texto do Evangelho de hoje fala sobre o encontro de Jesus com duas mulheres. Uma já não tão jovem e a outra uma menina, uma adolescente. Ambas estão interconectadas por serem mulheres e por precisarem de auxílio, pois as duas estão muito doentes. E a idade da mais jovem era exatamente o tempo de doença da mais velha, 12 anos. Jairo era o pai da menina doente. Ele, Jairo, era também um líder religioso, chefe da sinagoga, que conhecia a Torá e buscava praticá-la. Provavelmente auxiliava também no serviço religioso no sábado, bem como no ofício do ensino e também administração das finanças. Mas, além de chefe da sinagoga, além dele ter esta posição de destaque dentro da sua religião e também dentro da sociedade, Jairo também, como o texto também nos indica, era um pai zeloso, um pai carinhoso, um pai que se preocupava com a sua filha e que estava muito doente. Entretanto, a estabilidade de um lar não garante que a família não passará por dificuldades e tribulações. No caso da família de Jairo, a tribulação, a angústia e a dor era a enfermidade da filha, que não tinha cura. Podemos assim perceber no texto 3 ações de Jairo em buscar a cura de sua filha. A primeira delas diz respeito ao fato de Jairo ir ao encontro de Jesus. Neste momento, ele coloca toda a sua reputação em jogo, pois certamente ele seria questionado pelos irmãos da sinagoga, até porque Jesus não era bem visto entre os líderes judeus. Ainda assim, ele vai até Jesus, do qual ouviu falar. Como segunda ação,
Jairo, ele adora Jesus, pois o ato de se jogar aos pés de alguém é como prostrar-se, ou seja, é um ato de adoração. E um judeu como Jairo, conhecedor da Torá, certamente não se prostraria diante de alguém de forma tão leviana e precipitada. Mas Jairo procede desta maneira, por conta do desespero que se apoderou dele, ou por acreditar e estar convencido que Jesus era mais que um profeta. E como terceira ação, Jairo não somente adora Jesus, mas suplica insistentemente. Hoje podemos colocar como a súplica como sendo a oração de extrema necessidade, pois muitos de nós muitas vezes lembramos de orar quando não temos mais esperança de encontrar socorro de outra forma. Neste caso, Jairo suplica pela sua filha. Afinal, uma oração somente pode entregar-se à graça e também misericórdia de Deus. Neste momento, então, Jesus inicia o percurso em direção à casa de Jairo. Contudo, a caminhada foi interrompida e prolongada por uma mulher enferma que é curada e, consequentemente, com a demora, a filha de Jairo morreu. Ao final, ela chega até a casa de Jairo e a menina é reavivada. Mas o que podemos aprender? Nós, como comunidade, o que nós podemos aprender hoje com estas duas histórias? Estimados, primeiro em relação a Jairo, podemos aprender que a fé é entrega passiva, é absoluta, é incondicional, é uma entrega total. E a fé não é um ato da vontade humana, e a fé só tem espaço quando o orgulho é colocado de lado. O orgulho do ser humano tem que cair para que a fé, que é dádiva de Deus, tenha espaço na vida. Pois para ver e sentir a presença de Deus é preciso ser humilde. E o Evangelho de Marcos mostra Jairo sendo quebrantado de seu orgulho, de sua vida tranquila e segura. Primeiro, por causa de seu sofrimento pessoal, pela grave enfermidade de sua filha, situação que o motiva a se prostrar e suplicar a Jesus como a sua última alternativa. Segundo, porque no caminho de sua casa, no caminho da cura de sua filha, acontece um imprevisto. Jesus se demora, onde outra situação de desespero chama a atenção de Jesus. Nesse momento, para aqueles que têm filhos, talvez podemos imaginar a aflição e o desespero de um pai que tem uma filha morena em casa e, já tendo encontrado o remédio, de repente acontece um imprevisto no caminho e ele não chega mais a tempo. É o que acontece com Jairo. Quando parecia que tudo ia dar certo, que Jesus chegaria a tempo para curar a menina, então de repente aparece uma mulher que sofria de hemorragia uterina há 12 anos. E nisso, nós mulheres podemos entender plenamente o sofrimento desta mulher. E essa mulher interrompe o percurso da caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Ela toca na roupa de Jesus e recebe a cura. Ela como que rouba o milagre de Jesus. E assim como a mulher imediatamente percebe as mudanças em seu corpo, Jesus também reconheceu que algo havia acontecido. Ele sentiu que havia saído o poder dele, mas não sabia para quem e nem para quê. Depois da pergunta
quem foi que tocou a minha capa? E do olhar insistente de Jesus, a mulher curada se revela e se joga aos seus pés. Então Jesus começa a conversar com a mulher. E com certeza essa conversa angustia mais ainda Jairo. Talvez a mulher tenha contado a Jesus sobre toda a sua doença que já atormentava ela há 12 anos. Provavelmente ela havia feito todos os tratamentos, assim como diz o texto, ela procurou os médicos e não conseguiu ser curada. E em resposta, Jesus diz que ela sarou porque teve fé. Mas, segundo a história, não é a fé que a cura. Até porque quem cura é Jesus. Mas a fé é o meio pelo qual a pessoa recebe essa cura de Jesus. Pois a fé faz a gente insistir, a fé faz a gente perseverar e não desanimar. E sem fé nós desistimos logo. E é neste momento que vem a notícia de que a filha de Jairo faleceu. Pois já era tarde demais. Jairo então entrou em um desespero ainda maior, pois o pior já tinha acontecido. E nesse momento muitas pessoas devem ter até mesmo pensado, se aquela mulher não tivesse interrompido a Jesus, Jesus ele teria chegado a tempo para salvar a filha de Jairo. E Jesus, vendo mais uma vez o desespero de Jairo, mesmo com a notícia da morte da menina, Jesus pede que aquele pai, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Pois a ajuda de Deus, ela nunca se atrasa. E chegando na casa de Jairo, Jesus toma a menina pela mão e lhe diz, Talita cumi. Essa é uma expressão em aramaico, que em português é como dizer para uma criança que está dormindo, acorde meu bem, já está na hora de levantar. E com estas palavras proferidas por Jesus, a menina se levantou, abraçou os seus pais, começou a andar pelo quarto e disse também que estava com fome. E a gente sabe que quando alguém diz que está com fome é porque já está melhor. Com isso, estimada comunidade, o texto de Marcos nos ensina que devemos levar as nossas súplicas, as nossas preocupações, os nossos problemas a Jesus. Isso significa que devemos deixar as nossas dores nas mãos de Deus. Assim, Ele nos ouvirá e nos ajudará com o melhor. E essas duas histórias do Evangelho de hoje querem nos dizer que, independente de quais forem as nossas dores, elas têm o propósito de nos levar até Cristo e colocar o nosso clamor e as nossas súplicas em suas mãos. Por isso, pois assim como no tempo de Jesus Cristo, até hoje as doenças e mortes também têm nos tirado a paz e o sossego. Apesar de avanços da medicina, que muito nos ajudam hoje, também somos surpreendidos ainda por vezes da Covid-19, que chega assim à nossa porta e também tem tirado a vida de muitas pessoas. Assim, hoje a nossa esperança e a oração vai na chegada de uma cura de toda a população, onde esperamos que as vacinas pesquisadas tragam soluções e que com isso outras doenças também sejam solucionadas. E Jesus, o nosso Salvador, Ele mostrou-nos através desses dois episódios como o mundo pode ser melhor e justo quando predominam a fé, a esperança e o amor. E que por mais difícil que seja o nosso sofrimento, hoje a inevitável de muitas doenças e também da Covid, onde por vezes não podemos nos reunir, nos abraçar, nos visitar como
Antes nós, como oásis, fazíamos, nós íamos nos visitar e abraçar em nossos encontros. Deus ainda nos pede um pouco de calma e também nos pede para olhar para a sua cruz. Conforme nós encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, capítulo 8, versículos 7 e 15, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, estarem unidos em Cristo Jesus. Assim sendo, um coração agradecido só tem quem é capaz de, a partir da fé, entender que tudo que consegue na vida é fruto e graça do amor de Deus. Mas sabemos que nem todos conseguem se deixar envolver com esta afirmação. Mas precisamos ser agradecidos, mesmo que por vezes o sofrimento venha abater a nossa porta. Precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado ao longo de nossa vida. E sobre isso eu trago uma pequena reflexão. Uma senhora que era muito participativa em sua igreja, teve certo dia parte de sua casa queimada. O quarto dela foi o mais atingido. Mas o que mais a chocou foi que sua Bíblia, na qual estava seu envelope de dízimo e o restante de sua aposentadoria, menos de um salário mínimo, acabou completamente queimada. Lágrimas corriam de sua face, não porque não tinha mais dinheiro para passar o resto do mês, o qual pagaria a conta de água e luz e algum alimento, mas, em especial, o que mais a entristecia foi o fato de que não poderia mais entregar o dízimo naquele mês, que era utilizado em sua igreja para beneficiar outras pessoas com maior necessidade. Essa história de vida real, dentre muitas outras, ensina que dar é mais importante do que somente ter. Por isso, em meio a muitos sofrimentos, por vezes nós, como pessoas cristãs, como comunidades, nós tendemos apenas a reclamar. Porque a Covid me tirou isso. Porque aconteceu isso na minha vida. Ou aconteceu aquilo na vida desta pessoa, coitado. Mas nós esquecemos por vezes de agradecer que até aqui Deus nos trouxe. Aqui nós também estamos reunidos como comunidade para ouvir a sua palavra. Por isso sejamos gratos, mesmo em meio ao sofrimento. E esta postura só vai ter quem compreender a vida como dádiva e como presente de Deus. Que possamos assim pensar sobre isso e deixar que Deus haja em nós e que a fé em nosso Senhor possa estar presente para que possamos ter esperança em dias melhores. Amém. Em resposta à pregação da palavra de Deus, queremos nós também confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Convido aqueles que podem colocar-se de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar.
Queremos agora juntos cantar pelos prados e campinas. Pelos prados
oferta sinodal, onde a mesma será então destinada ao auxílio de literatura a estudantes de teologia. Do nosso sínodo nós temos 20 estudantes, então, estudando nos 3 centros de formações da nossa igreja, que é a Faculdade Este, também a FLT e a FATEV. E geralmente os estudantes, eles são oriundos de famílias mais simples, que não têm o poder aquisitivo tão elevado. Então hoje esse auxílio vai então para esses estudantes. Eu posso dizer também por minha experiência de que esse auxílio para a compra de livros para estudarmos tem nos auxiliado e tem me auxiliado também muito neste nosso estudo, porque sabemos que os livros não têm um valor mínimo, mas sim um valor bastante elevado. E como era bom podermos contar com esta ajuda, com esse auxílio, com esse valor então para a compra de nossos livros. Que Deus assim também possa abençoar as dádivas e também as ofertas colocadas também para este auxílio e que cada um possa ofertar aquilo que está em seu coração. Lembrando também que nós temos a campanha Vai e Vem. No final aqui do nosso culto temos uma caixinha identificada ali como campanha Vai e Vem, né, que a nossa confirmanda então fez e ficou muito bonita também a nossa caixinha, a Flávia, né? Então, aqueles que querem ofertar também para a missão da nossa igreja em nosso país, podem estar ofertando então para a campanha Vai e Vem. Essa campanha vai até o final de setembro ainda, né? Então ainda temos bastante tempo também para estar ofertando então para esta campanha. Lembrando também que no último domingo nós acabamos esquecendo de anunciar, nós temos um novo jornal então que é o Litoral. Ele então, a esposa do dono do jornal, então, é da comunidade de Barra Velha, e só que ele abrange notícias das 3 cidades, Barra Velha, Penha e também Pissarras, bem como também a cidade de São João. E ele está no custo então de R$50 ao ano, e a cada 15 dias temos um exemplar então para que será trazido em sua casa, né? E o importante é que nós temos agora como igreja um espaço dentro dele. Então a cada 15 dias ali será postada uma mensagem, bem como também o anúncio dos cultos, né? O horário dos cultos, o qual irá acontecer. Também temos ele de forma virtual pelo Facebook, então aqueles que querem ali também acompanhar as notícias, também pode estar fazendo, assim como o culto virtual também será transmitido pelo Facebook do jornal O Litoral. E como comunidade que se reúne, nós também nos reunimos para orar. E a oração de intercessão é esse momento onde nós nos colocamos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, mas também para orar, colocar ali os nossos pedidos, as nossas súplicas. Convido aqueles que podem a colocarem-se de pé, para assim podermos orarmos como comunidade. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e por toda a proteção e carinho que Tu demonstra a nós. E na certeza de que Tu nos ouve, que nós te pedimos. Escuta, Senhor, os nossos pedidos. Queremos pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão com alguma doença ou limitação. Esteja, Senhor, Tu com estas pessoas, dando conforto e restabelecendo a sua saúde. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que hoje ainda choram pela dor e pelo luto. Faça com que elas lembrem da Tua presença, Senhor, que Tu és a ressurreição e a vida. Dá o consolo, Senhor, necessário para que a dor da perda seja minimizada. Fica conosco, ó Deus, e guarda-nos em todos os momentos de nossa vida. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
E o culto é sempre um encontro entre Deus e a comunidade. Neste encontro, Deus está entre nós, Ele está no meio de nós. Assim é o nosso Deus, o Deus que cria e mantém a vida. Ele nos convida a ouvirmos a sua palavra e a sentir a sua presença no pão e no cálice da comunhão. Eis porque somos convidados a celebrar a sua ceia. E em preparação e agradecimento a este cear oferecido pelo nosso Deus, queremos assim cantar, trazemos os frutos da terra. Pois na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E em preparação à oração que Cristo nos ensinou a orar, quero convidar a cantarmos o hino É Preciso Se Ligar. Como comunidade, nós ainda não podemos nos abraçar ou nos pegar na mão, mas se estamos aqui como famílias, assim podemos sim fazer. Mas aqueles que então não estão em família podem estar erguendo suas mãos, para então irmos ao encontro de nosso irmão e de nossa irmã que está ao nosso lado. Convido assim para cantarmos o hino É Preciso Se Ligar. pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas,
sofredores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão da vida que partimos e repartimos é a comunhão no corpo de Cristo. O cálice pelo qual nós também damos graças é a comunhão no sangue de Cristo. Jesus Cristo, ele diz: vinde a todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu quero aliviar o problema e a situação, o sofrimento de vocês. Como comunidade, como ainda estamos na pandemia, a sugestão é que nós fiquemos em nosso lugar, no banco, e assim recebemos ali a hóstia e também o sangue de Cristo, para assim estarmos comungando em comunidade. Peço que vocês segurem então até que todos tenham recebido, para comungarmos como comunidade todos juntos. E durante a distribuição convido assim a cantarmos o nosso hino. Convite. Como comunidade, convido assim comungarmos em conjunto, assim como os discípulos também fizeram na última noite em que estavam reunidos com nosso Senhor e Salvador.
Queremos ter um momento de oração. Bondoso Deus, agradecemos-te pela comunhão de mesa neste culto, onde lembramos que tu és Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que esta ceia nos fortaleça na fé e nos desafie a atuarmos como teus discípulos, anunciando que o teu Santo Espírito habita entre todos nós. Amém. E ao nos despedirmos também neste culto, queremos também sair sob a bênção de nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele sempre guie e oriente os nossos passos e que Jesus Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas, sendo sempre nosso Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo seja sempre a chama que precisamos para manter viva a nossa fé. E que o Trino Deus nos acompanhe, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor e servimos a Ele com alegria e com gratidão. Ainda queremos juntos cantarmos o nosso último hino. Abençoada semana pela frente. Que o nosso bondoso Deus assim possa nos guiar em todos os momentos. Amém.